Capítulo 221. Sistema, você está vendendo armas. Uma multidão de clientes insatisfeitos se reuniu em volta do restaurante. Porque ainda não abriram. Há um aviso na porta informando que eles foram buscar ingredientes. E daí? Não vou comer pudim de tofu nem arroz frito de Yangzhou hoje. Ele não está nem aí para nós. Ele deveria ter nos contado antes. Ele me fez perder tempo. Como vou explicar isso para minha esposa? Mas hoje não é dia de folga, disse Harrison, constrangido. Eu prometi ao Parmer que lhe compraria o café da manhã, suspirou Jacques. O melhor de tudo é que amanhã teremos um prato novo, disse Moby. Ele foi o primeiro a ver o anúncio. Estava se sentindo cansado sem a nutrição do arroz frito de Yangzhou. Sim. Estou ansioso para experimentar o prato de amanhã. Todos os pratos aqui são simplesmente fantásticos. Precisamos ser compreensivos. Ele foi comprar mantimentos para nós. Eu entendo, mas não posso perdoar, disse o jovem cavaleiro, atirando a adaga contra a porta. Esta é a minha mensagem para ele. Alguns fizeram exatamente a mesma coisa. Ele não está trabalhando hoje. Sussurrou Glória, olhando pela janela de sua luxuosa carruagem para a multidão com decepção. Ela ainda usava sua capa, só que agora prateada. Seu vestido e véu eram azul claros. Seu novo traje era muito mais chamativo. Com seus belos cabelos cacheados e corpo esguio, ela certamente seria o centro das atenções ao sair de casa. Tenho certeza de que um novo prato será muito saboroso, murmurou ela e saiu. Sargeras e dois de seus demônios se aproximaram da porta e viram as facas junto com o aviso. Monte coçou a cabeça calva. E agora, chefe? Preciso de um Rugiamo. Kiel ficou chateado. Eu também, Sargeras golpeou-os na cabeça. Um dia sem Rugiamo não vai te matar. Até um gênio como um Mickey trabalha duro. Vamos lá, logo teremos mais irmãos. Precisamos ganhar o suficiente para comprar Rugiamo para eles. Para o Rugiamo. Gritaram Kiel e Monte. Ele me disse que minha querida aluna estava doente, mas parece que ela simplesmente faltou à aula para ficar com o pai, disse Klaus, furioso. No segundo dia de aula. O clima ao seu redor ficou tenso, fazendo com que muitas pessoas se afastassem dele. Urien aproveitou a oportunidade para se vangloriar. Depois de amanhã, Amy vai estudar comigo. Você só vai ensiná-la por 2 dias. O terceiro dia é o dia de folga deles, retrucou Klaus. E eu posso ensinar a ela mais do que você em 3 dias, disse Urien com sua voz rouca. Klaus estreitou os olhos. Sim? Por que não deixamos a magia falar por nós? Urien tirou sua varinha preta da manga. Com prazer. Brangli estava entre eles, cercado por um escudo mágico. Por favor, meus senhores, há tanta gente aqui. Ele ocupava uma posição importante no Templo Cinzento, mas comparado a essas duas lendas, era um peixe pequeno. Sua função era vigiá-los. Este é um trabalho perigoso. Mickey pressentiu o perigo no olhar do dragão. Ele parou em frente a Amy e observou o dragão com cautela. Afinal, ele não podia matar o dragão agora. Sistema, vocês vendem armas? Perguntou Mickey, ansioso. Você não tem dinheiro para isso, respondeu o sistema. Se você me deixar morrer, seu plano de me transformar no deus da culinária irá fracassar. Não se preocupe. Sempre posso encontrar outra pessoa. Mickey ergueu uma sobrancelha. O fato de Mickey ter protegido Amy foi admirado pelos aventureiros. Eles esperavam que o dragão fosse generoso e os deixasse ir. Enquanto Mickey tentava implorar ao sistema por uma arma, o dragão desapareceu e uma garota de vestido branco apareceu no portão. Capítulo 222. Viagem. Os aventureiros mantiveram distância da garota. Aparentemente, ela era o dragão de gelo. Mickey a observava, receoso de um possível ataque. Ele estava em perigo agora, mas, graças à memória de Mickey e Alex, não sentia medo. Amy olhou para ela por cima do ombro de Mickey, com os olhos arregalados e brilhando de entusiasmo. O cão grandalhão se encolheu de medo, e o patinho feio rosnou nos braços de Amy.
A garota tinha cerca de 20 anos, pele alva como a neve e uma beleza sobrenatural. Ela olhou para Mickey com indiferença nos olhos. E então ela viu o gatinho. Ele não tem medo de mim. Gato bobo. Quando ela notou Amy, seu olhar suavizou-se. Mickey não sentia mais frio. Ela se virou e caminhou em direção à cidade, a geada se formando sob seus pés a cada passo. E então, de repente, ela desapareceu. Todos os presentes sentiram um profundo alívio. Nem mesmo um conjurador de nível 7 ou um cavaleiro de nível 7 seriam tão assustadores. As pessoas reunidas olharam para Mickey e ficaram aliviadas por o dragão não as ter tocado. Amy saiu de trás de Mickey. Essa irmã dragão mais velha é linda, pai. Mas como ela desapareceu de repente? Eu penso com magia, respondeu ele. Eu também quero aprender essa magia, pai. Certo. Vou pedir para o seu professor te ensinar amanhã. Amy assentiu com alegria. Obrigado, pai. Mestre Meia Barba deve saber como usar essa magia. Mickey sorriu e tocou no cabelo dela. Depois, cutucou a cabeça do gatinho com o dedo. Você deve se comportar decentemente. Nunca provoque os outros. Miau, miau, ele gritou, estendendo as patas em sinal de desafio. Amy deu um tapinha nas patas dele. Recolha suas garras. Miau. Mickey pegou o mapa e o estudou cuidadosamente. Mickey não conseguia ler o mapa, mas o mesmo não se podia dizer de Mickey e Alex. Vamos além do Vale dos Espinhos. Lá é menos perigoso. Na verdade, o perigo ainda estava presente. O Vale dos Espinhos era composto por diversos vales e montanhas. Era conhecido por seus arbustos espinhosos, entre os quais se encontravam ingredientes e ervas preciosas. Estes podiam valer muito mais do que uma besta mágica de alto nível, por isso o vale atraía constantemente aventureiros de nível baixo. Ali, os aventureiros não precisavam se preocupar em serem mortos ou roubados de seus tesouros. Matar uns aos outros era proibido. A Guilda do Caos conduziria a uma investigação completa e levaria o ladrão ou assassino à justiça. Há alguns anos, o templo matou vários aventureiros de alto nível em tais ocasiões, incluindo o descendente de um demônio de 9º nível. Depois disso, as pessoas começaram a levar essa regra a sério. Mickey estava indo em direção à encosta da montanha a oeste de Torn Valley. A temperatura lá era mais quente devido a uma fonte termal. As galinhas d'água adoravam. A estrada de pedra preta terminava a cerca de 800 metros do portão e então se dividia em vários caminhos de terra feitos por outros. Um esquadrão de cavaleiros passou por eles, levantando uma nuvem de poeira e provocando reclamações dos transeuntes. Um velho aventureiro conduzia lentamente uma carroça puxada por um burro, carregando 4 meninos que olhavam em volta com curiosidade. Devem ter sido recém-chegados. A carroça era seguida por vários cavaleiros totalmente equipados. A julgar pela aparência, eram aventureiros experientes e deveriam estar de olho nos meninos. Mickey e Amy eram os que mais chamavam a atenção, um homem desarmado com uma menina pequena e um gato. Pareciam um turista saindo para uma viagem, só que o destino deles era o último recurso. Por que eles estão nos olhando de um jeito tão estranho, padre? Perguntou Amy. Por quê? Mickey fez uma pausa, acariciando o queixo. Acho que é porque eles ficam impressionados com a minha beleza. Capítulo 223. Pai, tu és tão forte. Amy assentiu com a cabeça. Concordo. Meu pai é tão bonito. Você me mima com suas palavras doces. Ele acariciou a cabeça dela. Que palavras doces? Seriam elas algum tipo de iguaria? Não, querido. Logo eles estavam sozinhos na estrada. Amy colocou o patinho feio no chão. Agora, ambas correram atrás da borboleta. Isso fez Mickey sorrir. Devo levá-los para passear com mais frequência. Talvez da próxima vez a gente vá para o norte. Sistema, me dê a espada, disse ele, estendendo a mão. É uma ótima pose para pegar uma espada. A espada desceu do céu, ponta à frente, passando a centímetros do nariz de Mickey e cravando-se na pedra no chão. O brilho da lâmina era ofuscante. Mickey ficou sem palavras, em choque.
Então engoliu em seco e olhou para a espada que quase lhe decepara o nariz e parte da virilha. Mickey tentou reprimir sua raiva. Você queria me matar. Peço desculpas. O sinal aqui está fraco, mas consegui colocar a espada bem na sua frente. Bem na minha frente. Você quase me matou. Mickey recuou com medo. Ele precisava aprender uma lição. Mas eu não fiz isso, fiz? Eu tenho tudo sob controle, então pare de reclamar. Tudo bem. Mas não comprarei mais nada de você, disse Mickey friamente. Oh, meu estimado cliente, acalme-se, disse ele agora em voz mais suave. Tenho uma maneira de resolver este problema de entrega de uma vez por todas, e você receberá um mapa holográfico em um raio de 30 milhas da cidade. Você não precisará mais comprar outros cartões. Mickey não acreditou, mas disse. Estou ouvindo. Você pode comprar um satélite. Você quer que eu compre um satélite para um mapa holográfico? Disse Mickey em tom de deboche. Ele desembainhou a espada e correu atrás de Amy. O satélite que eu construí possui um sistema de imagens de alta resolução e é um satélite síncrono. Ele pode fornecer vigilância contínua da cidade do caos, insistia o sistema. Qual a altura? Tão alto quanto você desejar. É possível implantar um satélite sobre o território élfico? Agora não. Primeiro, precisamos de um sobre a cidade do caos, e depois precisaremos de mais uns 35 satélites se quisermos cobrir todo o continente. Interessante. Mas quanto custa um satélite desses? 3 milhões de moedas de ouro. Eu lanço para você. Ah, que gentil da sua parte. Disse Mickey com um sorriso sarcástico. Agora suma daqui. O sistema ficou em silêncio. Ao longo do caminho, Mickey examinou a espada que tinha na mão. Era muito semelhante àquela que ele vira na forja de Moby outro dia. Tinha cerca de 1 metro de altura e a largura de 2 dedos. O cabo era preto, com entalhe simples. O peso estava perfeito, graças ao sistema. Então, uma ideia lhe ocorreu. Talvez eu devesse comprar esta espada. Então ele balançou a cabeça. Não. É exatamente isso que o sistema quer. Não vou cair no truque dele. Ele refletiu sobre as 13 formas de esgrima e brandiu sua espada contra uma pequena árvore da espessura de um braço. Mickey achou que seu movimento seria desajeitado, mas a pobre árvore foi cortada ao meio e caiu bem em cima dele. Nem ele percebeu o movimento da espada. Aparentemente, seu corpo havia memorizado a técnica correta. Mickey desviou-se e ficou olhando fixamente para a espada e para a árvore. Sou muito mais forte do que pensava. Um golpe desses poderia matar um cavaleiro de nível 1. Amy olhou fixamente para Mickey, boquiaberta. Pai, tu és tão forte. Capítulo 224. Corvo barulhento. Ouvir a voz de Amy. Mickey se recuperou rapidamente da surpresa, guardou a espada e sorriu. Isso é uma espada? Perguntou Amy. Sim, pensou ele, teria que treinar com a espada todas as noites, mas o treinamento persistente de Mickey Alex o livrou da necessidade de praticar, seu corpo se lembrou de como manejar uma espada. Tudo o que ele precisava fazer era se acostumar rapidamente com a nova espada, e então seria capaz de executar a maioria das 13 formas de esgrima. Agora que ele havia adquirido todas as habilidades e experiência, a única coisa que o impedia de se tornar um cavaleiro de alto nível era seu corpo frágil. Só preciso ganhar mais, e aí compro energia do sistema, pensou Mickey. É o jeito mais fácil de ficar mais forte. Onde você conseguiu isso? Perguntou Amy, olhando para a espada brilhante. Ali, disse Mickey, apontando para cima. Foi um sucesso estrondoso. Papai, você me ensina? Perguntou Amy, esperançosa. Você quer aprender a manejar uma espada? Sou perfeitamente adequada para ser professora, mas ela já está aprendendo magia. Seria cruel sobrecarregá-la com tanto trabalho. Sim, padre. Ela olhou com saudade para a espada. Eu também quero cortar árvores ao meio. Assim poderei protegê-lo, padre. Ao ver o rosto expectante de Amy, Mickey sorriu. Está bem. Vou te ensinar um pouquinho a cada dia. Mas você tem que me prometer que não vai contar para ninguém.
Até mesmo meus mestres. Sim. E para a Mia também. É o nosso segredinho. Conte para eles quando chegar a hora. Eles vão se surpreender. Não lhe faria mal nenhum ficar mais forte. Ninguém mais se atreverá a intimidá-la. Espero que ela não intimide outras crianças. Ok. Eu prometo. Boa menina, disse Mickey, acariciando seus cabelos. O patinho feio repousou a cabeça nos pés de Amy. Mickey serviu-lhes água, pendurou a garrafa no cinto e colocou o gato na sacola. Miau, miau. O patinho feio olhou em volta com curiosidade e encontrou uma posição confortável para se deitar. Amy estendeu as mãos. Eu também estou cansado, padre. O senhor pode me carregar nas costas? Claro. Deve ser cansativo perseguir borboletas, disse ele, agachando-se. Pule. Amy pulou nas costas dele e o abraçou pelo pescoço. Vamos. Vamos lá. Mickey exclamou, espada em punho, caminhando em direção ao destino. Amy não era particularmente pesada, com apenas 20 quilos. O Vale dos Espinhos ficava a cerca de 5 quilômetros do portão. A estrada por onde Mickey caminhava tinha 2 metros de largura, coberta de rachaduras, sulcos e pegadas. Algumas das pegadas eram maiores que as de elefante. Provavelmente de trolls. De vez em quando, um aventureiro a cavalo passava por eles. Todos se viravam para olhar para Mickey e Amy. Meia hora depois, Mickey descobriu um vasto vale entre duas montanhas. Ambos os lados eram quase verticais na entrada, que tinha apenas cerca de 3 metros de largura e era coberta de picos rochosos. A boca lembrava a boca desdentada de uma fera, que devorava aventureiros sem parar. Mickey e Amy dirigiram-se para a encosta oeste. A maioria das pessoas teria escolhido o vale ou a encosta leste, já que grande parte da encosta oeste havia sido destruída por um incêndio de grandes proporções muitos anos antes. Até mesmo os animais evitavam a área agora. Por isso Mickey escolheu este local, melhor prevenir do que remediar. Ele tem bastante tempo para encontrar o frango de fogo. Me ponha no chão, padre. Estou muito pesada, disse Amy com amor na voz. Não se preocupe, querida. Você não pesa nada. Posso carregá-la para sempre. O solo ali era muito fértil, os arbustos eram altos. Ele não deixaria que os espinhos alcançassem sua filha. Com sua espada afiada, Mickey abriu caminho facilmente montanha acima com Amy nas costas. Ele foi muito cuidadoso, mas não notou nenhum animal, muito menos a galinha de fogo. Numa pequena clareira, ele viu uma fonte termal com cerca de 2 metros de diâmetro e meio metro de profundidade, rodeada de pedras. Talvez a fonte tivesse se formado dessa maneira desde o início, ou talvez alguém tivesse colocado pedras ali para que parecesse um banho. Ao lado da fonte termal erguia-se uma enorme rocha, aproximadamente da altura de um homem, carbonizada por um incêndio ocorrido no passado. A temperatura aqui era 12 graus mais alta. O solo estava ainda mais quente, como se houvesse um vulcão por perto. O vapor saía da nascente e Mickey ficou tentado a pular na água. Nossa, uma fonte fumegante! Exclamou Amy, animada. Papai, posso brincar na água? Deixe-me verificar se está muito quente lá dentro, disse ele, ajudando Amy a se deitar no chão. Talvez eu possa lavar meus pés cansados aqui. Mickey estendeu a mão para tocar a água. De repente, um corvo graznou alto e uma galinha brava pousou na pedra. Capítulo 225. Golpe de espada. Era enorme, 1,5 metros de altura, com penas vermelhas flamejantes e uma crista escarlate. A ave bateu as asas e chamas irromperam delas. Seus olhos negros e penetrantes encaravam Mickey, brilhando com hostilidade. Mickey achou que era algum tipo de galo absurdamente gigante. Deve ser o frango defumado. Pensei que teria que procurar em outro lugar. Que sorte a minha! Ele sentiu o calor da chama. Levantando-se de um salto, ele protegeu Amy com o próprio corpo. Os olhos de Amy brilharam de entusiasmo e ela engoliu em seco. Que galo enorme! Adoro galos fritos, e os cozidos no vapor também. A galinha pressentiu o perigo e lançou um olhar assustado para a menina. Pequeno gourmet. Mickey sorriu.
E eu gosto de frango ensopado. Ele deu o gatinho para Amy. Fique atrás de mim, eu cuido disso. Sim, pai. Traga, pai. Quero frango ensopado. O patinho feio lançou um olhar preguiçoso para a galinha e adormeceu novamente nos braços de Amy. A galinha de fogo cacarejou novamente, olhando para Mickey com desdém. Ela bateu as asas e as chamas começaram a se transformar em bolas de fogo. Muitos aventureiros ficaram surpresos ao ouvir esse grito. Alguém encontrou uma galinha de fogo na encosta oeste? Aliás, já faz muito tempo que não se vê galinhas de fogo por lá. Eu vi um homem e uma menina entrarem lá. Menininha. As chamas da galinha de fogo vão queimá-las vivas. Ele a levou lá para tomar banho naquela fonte termal. Pai estúpido. A galinha de fogo dificilmente representava uma ameaça para os buscadores veteranos, mas era mortal para um novato. Mas os aventureiros já tinham visto morte demais para se importarem com um par de estranhos. O cara estava passando por ali por acaso. O nível dele permitia que ele completasse mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Você disse que o homem e a moça foram até lá? Perguntou ele, apontando. Um dos aventureiros assentiu com a cabeça. Sim, e acabamos de ouvir um galo cacarejando. Acho que eles estão em perigo. Uma galinha de fogo. Guy franziu a testa e saltou rapidamente do cavalo. Amarrou-o depressa a uma árvore e correu pela encosta com uma lança e um arco negros nas mãos. Ele gostava daquela menina meio elfa. Ele tinha uma neta da mesma idade, e ela vivia insistindo para que ele brincasse com ela. Seu filho também era um aventureiro, mas jamais lhe ocorrerá trazer a filha para cá. Ele ouviu o galo cantar e torceu para não se atrasar. Mickey avançou. Ele nunca havia se deparado com uma fera tão mortal, mas agora sentia mais excitação do que medo. Seu coração batia descontroladamente. Ele estava louco para brigar. Mickey olhou para as mãos dela. Chegou a sua hora de brilhar. Ele cerrou os punhos e sentiu uma sede de sangue estranha, mas de alguma forma familiar. A galinha de fogo soltou um grito estridente e bateu as asas, lançando 6 bolas de fogo do tamanho de bolas de basquete em Mickey. Elas conseguiam perfurar armaduras, por isso as galinhas de fogo eram poderosas entre as bestas mágicas de primeiro nível. Mickey sorriu com desdém, saltou e aterrissou a 3 metros da besta. E é só isso que você consegue fazer. 6 bolas de fogo caíram exatamente onde Mickey estava, abrindo um buraco no chão e derretendo a terra e as pedras. Amy bateu palmas alegremente. Você consegue, pai, vamos lá. A galinha de fogo ficou furiosa e mergulhou em direção a Mickey como um falcão. Suas bolas de fogo eram limitadas. Mickey estreitou os olhos. Sua envergadura era de mais de 2 metros, suas patas eram fortes e suas garras afiadas. Mickey sabia muito bem o quanto dos ossos dela nenhuma faca de cozinha conseguiria cortar. Ele imediatamente desembainhou sua espada. Capítulo 226. Uau, que porco enorme! Não havia nada de incomum em seus movimentos. E, no entanto, foi incrivelmente rápido. A espada cortou a garganta do pássaro. A pobre galinha de fogo soltou um grito de desespero e caiu no chão, se contorcendo, com sangue jorrando do corte. A chama oscilou e se apagou, e seus olhos encararam Mickey com ódio. O Senhor é um milagre, padre! Exclamou Amy, batendo palmas. O patinho feio olhou para Amy com uma expressão carrancuda, sentindo-se desconfortável. Mickey sorriu e guardou a espada. Velocidade é tudo nas artes marciais. De repente, ele se sentiu um pouco sozinho. Amy se agachou ao lado da galinha. Descanse em paz. Vou apreciar sua carne. A galinha de fogo olhou fixamente para Amy e morreu com os olhos abertos. Mickey sorriu e a sensação de solidão desapareceu sem deixar vestígios. Essa foi a primeira forma das 13 formas de esgrima, criada para matar inimigos. Mickey preferia essas técnicas. Era sempre melhor terminar uma luta em segundos do que em minutos. Eu completei minha missão, sistema, disse Mickey com um sorriso presunçoso, e em tão pouco tempo. Impressionante, não é?
Você disse que minhas chances de sobrevivência eram de 50%, mas acho que eu teria me saído muito bem sozinho. Uma dica: o menor descuido pode custar sua vida. E, aliás, sua missão só termina quando você levar a galinha para casa. O quê? Você não disse nada sobre levá-la para casa. Disse Mickey, irritado. Esta missão tinha como objetivo ensinar-vos a respeitar os ingredientes e os seus fornecedores. Se não levarem isso para casa, como é que vão compreender que não é tão fácil para mim cumprir todas as vossas encomendas? Então você quer aumentar os preços. O sistema foi pego de surpresa. Como você descobriu? Mickey riu. Não é óbvio? É baixo, mesmo para você. Não entendo do que você está falando. Apenas complete sua missão. Mickey olhou para a galinha em chamas. Ela pesava pelo menos 20 quilos. Ele teria que carregar Amy e a galinha. Preciso de um cavalo. Nem todas as estradas deste mundo são adequadas para bicicletas. Sinto falta daquele grifo listrado de roxo. Uma montaria imponente e forte como um dragão. Ele também ficou gravemente ferido no incidente. Mickey Alex ordenou que ele fugisse, mas ele foi capturado por 2 cavaleiros de grifo. Mickey teve que levar a galinha para casa. Guy parou ao ouvir o último grito de dor da galinha. Depois disso, nenhum som foi ouvido. Parece que ele a matou, pensou ele com uma mistura de surpresa e alívio. Talvez eu o tenha subestimado. Nada mal. Quando Guy estava prestes a sair, de repente ouviu-se um rugido ensurdecedor e inesperado, acompanhado de passos fortes, semelhantes ao rufar de tambores. Javali de bronze selvagem. Ele correu na direção do som. O javali selvagem de bronze era uma besta mágica de 3º nível, notória por seus ataques surpresa. Nem mesmo um cavaleiro de 5º nível ousaria provocá-lo. Além disso, ele estava descendo uma ladeira em disparada, o que era muito mais perigoso. Eles não terão a menor chance contra essa fera. Preciso me apressar, pensou Guy. Os aventureiros que estavam sob a montanha também ouviram o javali. Caramba! Javali de bronze. Ele está descendo a ladeira correndo. Vamos correr, pessoal. O rugido fez Mickey estremecer. Ele viu um javali do tamanho de um elefante, com presas e cerdas de meio metro de comprimento. Basicamente, era um caminhão que estava fora de controle. Droga! Sistema, espero que você não tenha nada a ver com isso. Mickey gritou com raiva. Amy nem sequer estava com medo. Nossa, que porco enorme! Vai ter carne de porco para o jantar hoje à noite. Capítulo 227. Vou te queimar vivo. O quê? Eu não tive nada a ver com isso. Respondeu o sistema. Eu te ajudo se você morrer. Atualmente está a 300 km por hora. É imparável. Como se eu não soubesse. Mickey não teve tempo de responder a Amy. Ele a pegou no colo e a sentou na pedra. Ela estará mais segura lá. Mickey rapidamente tirou a capa de Amy e acariciou sua cabeça. Fique aqui, Amy. Eu vou atraí-lo para fora daqui. Sim, padre. Mas então não poderemos comer a carne dele hoje, apesar da situação em que se encontravam. Mickey sorriu. Não se preocupe. Podemos sempre comprar. A bola de fogo da Amy não será suficiente para matá-lo. Ele ficará furioso e atacará Amy. Mickey pegou o casaco e saiu correndo, gritando para o sistema. Sistema, mate-o. A capa vermelha vai deixá-lo ainda mais furioso. Tem certeza? Ele está correndo na sua direção a 335 km por hora. 345. 350. Eu não preciso saber a velocidade dele, porra. Acho que terei que assumir essa responsabilidade sozinha. Mas ele vai me matar. Você disse que eu estaria perfeitamente segura se levasse a Amy comigo. Se você não deixar que ela te ajude, você certamente morrerá, disse o sistema calmamente. Mickey olhou para trás, para Amy, que estava em pé sobre a pedra. Você pode, pai. O patinho feio estava deitado preguiçosamente ao lado de Amy, sem nem mesmo olhar para o javali. Uma sombra de dúvida surgiu no rosto de Mickey. O javali estava a apenas 50 metros de distância. Ele não alcançaria a pedra.
Vou acreditar na sua palavra, mas primeiro vou ver do que ele é capaz. O javali deslizou com facilidade pelos arbustos, fazendo com que pequenas pedras rolassem pela encosta. Mickey apertou a espada com mais força e estreitou os olhos. Anne estava em pé sobre uma pedra e gesticulava com os braços, observando o que acontecia. Derrube-o, pai. Graças ao sistema, ele ficou tão forte que conseguia saltar muito alto. Antes que o javali pudesse atacá-lo, Mickey saltou 3 metros mar, girou 180 graus e cravou sua espada na pele do animal, perfurando-a por pouco. Ele conseguiu sacar a espada e aterrissar no chão com a ajuda dela. Havia sangue em sua mão. A verdade doeu mais do que o corte, não foi forte o suficiente para matar aquele javali. Sistema, me empreste uma apresentação de slides por 5 segundos e eu o matarei. Você quer levar um choque elétrico agora mesmo? Pode demorar mais do que da última vez. Caramba! O javali parou, virou-se e bateu furiosamente o casco no chão. De qualquer forma, eu não tinha a intenção de te emprestar. O javali atacou Mickey novamente. Desta vez, ele corria morro acima, mas sua velocidade atingiu 100 km por hora. Mickey correu até uma pequena árvore, saltou para cima dela e saltou novamente, pouco antes do javali partir ao meio. Ele aterrissou graciosamente no chão, mas sabia que lhe restava pouca força. Adiante, Jim. Anne viu a mão ensanguentada dele e ficou furiosa. Uma chama azul-violeta surgiu em sua mão e rapidamente se transformou em uma bola de fogo. Papai queria te levar embora, mas eu vou te queimar vivo. Então ela atirou a bola no javali. Capítulo 228. Cultivador de terceiro nível. Guy franziu a testa. O rugido do javali deixou claro que ele estava furioso. Nem ele tinha certeza se conseguiria pará-lo em um terreno tão difícil. Aos 40 anos, ele era um cavaleiro de terceiro nível, forte e cauteloso. Em 20 anos de aventuras, raramente se encontrara em perigo. Guy não conseguia decidir por que queria tanto ajudar, se era porque a menina era muito fofa, especialmente quando olhava para as telas mágicas, ou porque sua neta tinha uma amiga meio elfa. Ele queria ajudar ela e o pai dela, mesmo que isso significasse colocar-se em perigo. Ele acelerou o passo, acusando o pai de Anne de tê-la trazido até ali. Escutou atentamente. Era evidente que não tinha nenhuma vantagem e apenas uma chance. Precisava matar o javali com um tiro certeiro, ou pagaria com a própria vida pelo seu erro. Quando decidiu que estava perto o suficiente, saltou sobre a rocha, ergueu a lança até a orelha e flexionou ligeiramente os joelhos. Tudo isso aconteceu em uma fração de segundo. Ele estava muito concentrado e pronto para desferir um golpe poderoso. Então ele viu algo que se lembraria para o resto da vida. A garota meio-elfa lançou uma bola de fogo no javali. A bola era tão pequena quanto o punho de uma criança e, contra o fundo do javali, parecia ainda menor. Mickey ficou paralisado com a espada na mão. Uma bola de fogo explodiu sobre a cabeça do javali. O impacto foi tão poderoso que fez a terra tremer. Uma chama azul-violeta engolfou o pobre animal. A explosão deteve o javali e desfigurou sua cabeça. Sua barba por fazer ardia, sua pele bronzeada corava. O javali soltou um grito estridente, virou-se e disparou pela encosta, mas depois de algumas dezenas de metros, caiu no chão. Após se contorcer levemente, ficou imóvel. O aroma delicioso da carne impregnou o ar. Guy ficou estupefato. Ela era uma maga de terceiro nível tão jovem. Ele já tinha visto muitos conjuradores de magia de terceiro nível, mas nunca um tão jovem. Ela vai causar sensação em todo o continente, pensou Guy. Irina também era uma feiticeira nata. Ela se tornou uma conjuradora de primeiro nível aos 3 anos de idade. Aos 5, já podia usar magia de terceiro nível, e com apenas 26 anos, tornou-se uma conjuradora de 10º nível. Ela é incrivelmente talentosa, nem mesmo a rainha élfica alcançou o 10º nível de magia antes dos 40 anos. Ninguém sabia o quão poderosa Irina se tornaria, dada a longevidade dos elfos. A julgar pelo poder da sua magia, talvez ela seja mais talentosa que a Irina, ela vai longe, pensou Guy.
Guy guardou sua lança. Parece que eles não precisam da minha ajuda. Mesmo assim, eu não esperava que essa garota fosse tão forte. Mickey teria sido derrubado pela explosão se o sistema não tivesse ordenado que ele recuasse. Ele achava que sabia o quão poderosa era a bola de fogo de Amy. Ele a tinha visto usá-la muitas vezes, mas aparentemente não tinha ideia. Aquela que acabara de explodir era uma bomba de verdade. Que sabe a ideia ter trazido a Amy comigo. Sua armadura e escudo mágico não teriam me salvado daquele javali, disse Mickey ao sistema. Se você os tivesse comprado, teria recebido um seguro de vida gratuito. Eu teria garantido que uma grande quantia em dinheiro fosse para Amy caso você morresse. Ah, que gentil da sua parte! Comentou Mickey sarcasticamente. Ele fincou a espada no chão e caminhou até Amy com um sorriso. Ótimo trabalho, Amy. Você matou o javali. Mas, disse Amy, olhando para a mão ensanguentada de Mickey, você está ferido, padre. Que porco estúpido. Ao ver o rosto preocupado dela, Mickey sentiu um calor reconfortante por dentro. Está tudo bem. Não dói nada. Ele tirou um lenço do bolso e o enrolou em volta da mão ensanguentada. Deixa eu soprar para a dor passar, disse Amy, e soprou. Mickey sorriu e fez uma careta de surpresa. Funcionou. Obrigado, querida, disse ele, acariciando a cabeça dela, e depois olhou para Guy, que estava parado perto dali. Olá, senhor tigre, disse Amy, surpresa. Capítulo 229. Mas ele cheira tão bem. Os clientes do restaurante Manis, ao verem o aviso na porta, saíram desapontados. Não tem ninguém lá dentro, Aisha, disse Yabemira, olhando pela janela. Acho que o restaurante não vai abrir hoje. Sally assentiu com a cabeça, demonstrando desapontamento. De qualquer forma, você está ótima. Adorei seu vestido. Disse Yabemira. Sally sorriu. Obrigado. Ela nunca tinha usado nada parecido. Era um vestido justo com uma fenda lateral que alongava e afinava visualmente suas pernas. A cor azul e branca combinava perfeitamente com seu tom de pele claro. Ela não conseguia identificar exatamente de que material as roupas eram feitas. Pareciam seda, mas nem mesmo a seda produzida pelos bichos da seda na floresta tempestuosa era tão macia. As roupas eram justas, mas elásticas o suficiente para permitir movimentos confortáveis. O que mais a impressionou foi que tudo lhe servia como uma luva, como se tivesse sido feito sob medida para suas medidas. Mas quando? Ele nunca perguntou o meu tamanho, pensou Sally. Ele descobriu meu tamanho só de olhar para mim. Mas ontem eu estava usando um vestido folgado. Ele não conseguiu adivinhar. Talvez ele consiga ver através da roupa de alguma forma. Sally corou. E a Benilha não percebeu essa mudança. Nosso chefe cozinha muito bem e tem bom gosto para roupas. Você já tomou café da manhã? Sally balançou a cabeça negativamente. Não. Ela planejava comer uma tigela de arroz frito de Yangzhou. A dona do hotel, Geia, permitiu que ela se hospedasse lá e disse que ela poderia trabalhar no hotel quando não estivesse trabalhando no restaurante. Você deve estar com fome. Conheço um lugar onde poderíamos tomar café da manhã. Não é tão bom quanto o nosso restaurante, mas é barato e limpo. Sally sorriu radiante. Parece bom. O Mickey parecia um homem decente, e eu não acho que ele faria nada de ruim, pensou Sally. E se ele me oferecesse 2 tigelas de pudim de tofu todos os dias? Será que eu ficaria aqui para sempre? Não. De jeito nenhum. Nunca me perdoarei se ficar aqui para sempre. Ótimo. Vamos lá. Talvez voltemos ao meio-dia. Sally olhou para o anúncio novamente, brevemente, mas com firmeza, sem agressividade, como Mickey. Eles partiram juntos com Yabemira. Mickey avistou Guy quando ele saltou para cima de uma rocha. Ele era alto e forte, na casa dos 50, vestindo um colete de pele de tigre sobre uma camisa preta. Ele parecia resplandecente apesar da idade. Sua pele estava vermelha escura por causa do sol. Mickey percebeu que ele queria ajudar. Foi ele quem avisou Mickey para não levar Amy consigo.
Mickey ficou grato e até o admirou. Ele estava disposto a salvar dois estranhos de um javali enfurecido. Achei que tinha ouvido um javali de bronze, então vim correndo para verificar, disse Guy, abaixando sua lança. Tenho uma missão: pegar um javali de bronze. Ele não disse nada sobre vir ajudar porque eles claramente não precisavam. Entendi, disse Amy. Então ela olhou para Mickey. Pai, acho que não vamos conseguir comer tudo isso. Vamos dividir com o Sr. Tigre? Mickey sorriu. O Sr. Tigre não veio aqui para comer porco. E eu acho que o javali está mal passado. Está intragável, disse ele, virando-se então para Guy. Oi, eu sou Mickey. Precisa de alguma coisa? Olá, eu sou o Guy. Receio que não aceitem a carne queimada. Faz anos que não vemos um javali assim por aqui. Ele é velho, mas tem boas presas. Podemos vendê-las. Amy caminhou até o javali com suas pernas curtas. Não é comestível. Mas tem um cheiro tão bom, disse ela. Então viu as presas brancas e sorriu radiante. Papai, o senhor pôde fazer uma varinha mágica com as presas dele. Capítulo 230. Olho de Falcão. Você consegue fazer isso, sistema? Perguntou Mickey, lançando um olhar furtivo para o rosto expectante de Amy. O sistema pensou por um instante e respondeu em tom de desculpas. Receio que não possa? Isso é novidade. Não se preocupe. Eu te pago. Magia não é ciência. Varinhas servem como um canal para direcionar energia. Eu não sei o suficiente sobre magia para trabalhar com varinhas. Vou pagar muito. Eu consigo fazer isso, mas só se tornará inutilizável depois de ser tocado por um conjurador, de preferência alguém que possa usar o mesmo tipo de magia que sua filha. Mickey deu um largo sorriso. Quase me esqueci dos dois mestres dela. Então vou pedir a eles que façam uma varinha para ela. Acho que eles ficarão felizes em ajudar. Podemos pedir ao mestre Klaus para fazer isso para você, disse Mickey, virando-se em seguida para Guy. Quanto custam essas presas? 20 moedas de ouro, mas se você vender as duas de uma vez, pode conseguir até 60. A pele de bronze também era bastante valiosa, podia ser cozida, e a carne valia pelo menos 20 moedas de cobre por libra. Apenas a pele e a carne estavam estragadas. A maioria dos restaurantes não aceitava carne de caça morta por magia, eles não acreditavam que fosse comestível. Mickey assentiu com a cabeça. Está claro. Não é fácil ganhar dinheiro aqui. As presas de uma besta tão perigosa valem apenas 30 rugiamo. Ele caminhou até o javali e arrancou as presas, a carne já estava cozida, então não foi difícil. Eles ainda estavam quentes, lisos e brancos. Cada um pesava cerca de 4,5 quilos. Dê-as para mim, padre. Amy estendeu as mãos, com os olhos brilhando de entusiasmo. Mickey colocou um deles no chão e deu outro para Amy. Uma só já basta para fazer uma varinha mágica. Mas nós temos dois deles. Por favor, leve isso, Guy. É muito pesado para nós. Mickey queria agradecer-lhe por ter vindo em seu auxílio, e não estava mentindo. Ele não conseguia carregar uma galinha de fogo, duas presas de Amy. Se Amy não tivesse matado aquele javali, Guy poderia ter salvado suas vidas. Era raro encontrar um estranho tão altruísta. Guy ficou surpreso. Ele acenou com a mão, sorrindo. Obrigada, mas eu nem sequer te ajudei. Insisto. Por favor, aceite. Tem um restaurante na esquina oeste da Praça Aden. Venha quando tiver tempo. Certo, então. Obrigado. Minha neta também quer uma varinha, disse Guy, pegando a presa e tirando um orbe roxo do tamanho de um polegar de sua bolsa. Este é um dos globos oculares de um gavião de listras roxas, disse ele, entregando-o a Amy. É uma besta mágica de nível 2. Dizem que ela consegue detectar presas a 48 quilômetros de distância. Vou dar uma para minha neta no aniversário dela, e esta é para você. Amy levou isso até os olhos. Lindo. Obrigada, senhor tigre. Ela respondeu alegremente. Guy riu e enfiou a presa no cinto. Não é seguro aqui. Os aventureiros perturbaram as feras. Elas podem vir correndo para cá em busca de segurança. Sim. Partiremos em breve.
Tchau, querida, disse Guy, acenando para Amy. Amy acenou de volta. Tchau, senhor tigre. E então Guy se foi. Sua caçada tinha apenas começado. Amy olhou para o globo ocular. Papai, em algum lugar bem distante, há um pássaro empoleirado em uma árvore, alisando suas penas. Exclamou ela, alegremente. Mickey ficou maravilhado. Amy entregou o globo ocular a Mickey. Deu uma olhada. Mickey aproximou o dispositivo dos olhos. Através do globo ocular roxo, ele viu uma joaninha de 7 pintas rastejando sobre uma folha. Ele conseguia ver claramente as pintas. Então, ele retirou o dispositivo e perguntou ao sistema: qual é o meu alcance de visão com este olho? 16 quilômetros. Seu foco não é ajustável. Não parece ser muito útil. Talvez a magia o transforme em um monóculo de verdade. Papai, você pode colocar esse olho na minha varinha? Perguntou Amy, esperançosa.